Olá, pessoas! Sil aqui para deixar um recado rapidinho para vocês antes da gente começar esse episódio, porque o crítico Bruno Carmelo, lá do Meio Amargo, tá oferecendo um curso online que eu acho que vai interessar muito aos nossos ouvintes. É o curso O Fascinante Cinema de Terror, que vai rolar de 15 a 24 de junho, às segundas e quartas-feiras pelo Zoom. Então, as inscrições estão abertas e a gente indica muito os cursos do Bruno. Ele é um ótimo crítico de cinema que fala muito de terror também. Então, quem se interessa pelo tema, a gente recomenda demais que o acompanhe lá no @meioamargocine e que faça, sim, esse curso. Eu vou estar assistindo essas aulas também, então eu espero encontrar os nossos ouvintes por lá. Então fica de recomendação, vou deixar o link no post, mas quem quiser lá no Instagram pelo @meioamargocine tem todas as informações. É isso, bora de episódio. Olá, pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Rainhas do Grito. Hoje a gente tá aqui pra falar de filme babado e semana passada falei que eu gosto muito de filmes sobre maternidade. Tá aí, estamos aqui para falar de um deles, mas daqui a pouco a gente chega no assunto. Deixa eu cumprimentar minhas colegas de hoje primeiro. Boa noite, Ceci. Boa noite, Sil. Boa noite, Nath. E aí, vocês estão preparadas? Porque eu nunca estive pra falar sobre esse filme. São 3 horas de podcast. 3 horas, tenho fé. Boa noite, Nath. Boa noite, amigas. Boa noite, ouvintes. Este episódio vai ser babaduque. Eu... KKKK. Perfeito. Nossa, hoje vai ser difícil segurar um pouco minha língua. A veia psicóloga, eu vou tentar dar uma acalmada, mas eu não vou garantir nada. Mas garanto que este filme era um dos que eu mais esperava pra gente gravar um episódio sobre ele. Não tinha como não estar aqui no Rainhas do Grito e eu estou feliz que esse dia chegou. Amiga, eu estou contando com sua veia psicóloga hoje. Ai, misericórdia, vamos que vamos. É isso aí. Antes da gente começar, ouvintes, deixa só eu lembrar vocês que quem quiser e puder apoiar a gente financeiramente, nós temos o nosso Apoia-se, apoia.se/Rainhas do Grito. Visitem o site, deem uma olhadinha nas recompensas. A partir de R$5 vocês já ajudam a gente a crescer, a nos mantermos vivas. No final do episódio a gente volta com mais recados. Mas bora então pro nosso tema de hoje, gente. Como o Nath adiantou, vamos falar de Babadook. Então, Ceci, por favor, a ficha técnica. O Babadook, The Babadook, do ano de 2014, dirigido e roteirizado pela Jennifer Kent, que também produziu um curta em 2005, de nome Monstro, que possui, né, esse mesmo argumento. Então, o longa-metragem, ele foi uma espécie de adaptação, né, desse curta que ela fez em 2005. É um filme estrelado pelo S. Davis, Noah Wiseman e Daniel Henshaw. É um filme aí australiano, né, de produção e distribuição australiana, que teve um orçamento curto, né, rodou bastante nos festivais de 2014. Também foi muito premiado nesses festivais. No IMDb temos a informação de que foram 64 indicações e 56 vitórias, então foi um filme, assim, muito bem sucedido na sua estreia. E Nath, do que se trata o Babadook? No Babadook, a gente acompanha uma mãe e seu filho. A Amelia tá passando por um luto, mas, ao mesmo tempo, ela precisa cuidar dessa criança de 7 anos, que é o Samuel, e ele dá um certo trabalhinho aí. E aí ela tem que trabalhar, tem que dar conta do filho, tem que dar conta de tudo, não dorme. E um dos hábitos que ela tem de cuidado com essa criança é ler uma história junto com ele pra ele poder dormir. E aí, um dia, ele escolhe o livro que ela vai ler e é o livro do Babadook. O livro do Babadook é um livro interativo, então é meio pop-up, assim, quando você abre a página, o papel sobe e tal. Nisso, enquanto ela vai lendo a história do Babadook junto com ele, ela fica muito incomodada, o menino começa a ficar com medo e os dois acabam obcecando por essa imagem aí desse monstro da história. Só que nisso, com o passar dos próximos dias, ela começa a entrar numa paranoia de que tá sendo perseguida e que ela tá vendo
criando essa entidade, esse monstro, e isso seria uma ameaça tanto pra ela quanto pra criança, e muitas coisas vão acontecer que a gente vai dissecar aqui nesse episódio. Quero só dizer que o Babadook é um grande aliado LGBTQIA+. Eu amo, né? Esse fun fact. Eu Maravilhoso! amo. Eu amo Não esse tem fun como. Gente, o Babadook, ele é um homem gay. Eu tenho certeza que é. Vocês já viram as unhas dele? É incrível. Camp. Então, muito Camp, total. Inclusive, dá essa informação pra quem tá ouvindo. Virou uma piada de que o Babadook é um ícone LGBT aí, porque a Netflix, em 2017, teve um erro de categorização e acabou listando o filme como LGBT. Então, ao invés deles colocarem na lista de filmes de terror, a Netflix, por um erro aí, acabou colocando no LGBT. E aí, essa piada viralizou e a galera começou a tratar o Babadook como um ícone gay, um homem que tá saindo do armário, porque ela vê muito as roupas, né, do terno e tal, saindo deste armário, e que virou uma aparência camp, porque ele usa cartola, ele tem as unhas, ele tem um casaco longo. Então, a galera falou que tem todos os estímulos visuais de uma cultura queer aí, e a piada virou meme, aliado. Mas a Jennifer Kent diz que ela se baseou, né, um pouco pro design do Babadook no filme London After Midnight, de 1927, que é um filme do Todd Browning, e o Lon Chaney, o personagem dele, usa também uma capa, uma cartola, ele tem uma aparência bem assustadora, assim, também. E se vocês olharem depois, eu até deixo no post uma fotinho dele. Lembra mesmo, mas não tem as unhas. É só parecido, assim. Copia, mas não faz igual, né? Então tem Exato. Ainda sobre essa questão do visual, não só o visual do personagem, né, do monstro, mas eu acho a estética do filme como um todo muito similar às ilustrações pop-up do livro Mr. Babadook. Então, pra mim, é muito interessante essa escolha estética dela como um todo. As portas parecem até, em algumas cenas, parecem que elas são chapadas, parece que não é algo 3D, sabe? Então, pra mim, eu tive essa pira, assim, dessa segunda vez que eu assisti o filme, que a primeira vez que eu vi foi logo depois que saiu, né, em 2015, uma pobre universitária que gostava de ver filmes, e aí eu não tive essa perspectiva, mas agora, revendo, eu tive muito essa sensação, assim. Essa estética lembra muito expressionismo alemão, assim, né? Essa época do cinema, as cores e tal. E também acho que pra dar esse toque da depressão que ela tem, né, desse luto. Então, as cores todas precisam ser escuras, tal. Dentro da casa, é tudo escuro. Fora da casa, não. Quando ela vai no aniversário da sobrinha, quando ela tá no trabalho, lá no asilo, quando... Enfim, tudo que é fora da casa tem uma cor mais viva, mas tudo dentro da casa remete a essa estética expressionismo alemão, tudo preto, cinza, branco, tudo escuro, tudo depressivo. Então, eu acho muito acertado isso. Essa atmosfera que ela cria é muito boa. A primeira vez que eu assisti foi igual a Ceci, foi lá perto de quando lançou, mas eu senti um cagaço fenomenal. Eu fiquei com muito medo. Nossa, eu fiquei super incomodada e tal, e na época eu acho que eu não tinha esse olhar que eu tive também na segunda vez, né? Eu concordo muito com a Ceci. Acho que isso vem do tanto que a gente assiste, estuda, tal, e foi muito bom rever e sentir esse impacto do caralho, filmaço, né? Que ícone, porque se o objetivo, igual a gente sempre fala, um filme de terror só por causar um desconforto, a gente já pode categorizar. Esse aqui, bicho, você tá louco, você não tem um minuto de paz nesse filme. É um filme que eu digo assim, que é muito marcante. A gente que vê muitos filmes pra gravar, né, ou na nossa vida mesmo pessoal, que gosta muito de cinema, às vezes a gente vê tanta coisa que passa despercebido, depois de um tempo a gente esquece. Agora, o Babadook, ele entra nessa seleta lista pra mim, assim, de filmes que eles são inesquecíveis por alguns motivos. E aí, eu acho que um dos motivos pelo qual ele é tão inesquecível assim, é o fato de que esse filme funcionar como um drama e também funcionar como um filme de horror sobrenatural. Então, ele é um filme que traz tanta coisa, mas tanto subtexto, que a gente vai, obviamente, não vamos nos delongar aqui no episódio, né, pra ilustrar bem essa capacidade dele de falar sobre tantas coisas, mas ao mesmo tempo, ele é um excelente
excelente filme de horror sobrenatural, porque ele não se utiliza de efeitos baratos e estratégias, sabe assim, até os clichês que são utilizados no filme, eles funcionam muito bem. Então, eu acho que pelo fato de conseguir fazer isso, faz com que a gente realmente fique com algumas cenas muito marcadas, assim, na memória. Eu assisti, acho que é a terceira vez que eu vejo esse filme, e assim, faz com um intervalo de anos, assim, entre uma e outra, e não lembro detalhes, assim, mas sempre tem algumas cenas que ficam muito, sabe? Algumas até que você vê fotos na internet, assim, mas quando você pega o contexto, assim, ainda tá muito claro na memória, sabe? E, eu acho esse filme uma grande crise de ansiedade também, porque é isso, como a Nath disse, né? Não tem um momento de paz, assim. E ele escala muito, né? E não é um filme longo, então eu amo o filme, acho ótimo, mas ele é muito difícil de assistir, assim, pra mim. Porque eu me sinto muito mal por todas as pessoas que estão ali. Então é uma experiência, assim, muito difícil, eu acho. Inclusive pelo cachorro, né? Esse depois, meu Deus do céu. Nossa. Até pro cachorro. Eu concordo com isso que você estava falando, de funcionar como drama, como uma coisa sobrenatural também. E que acho que numa primeira assistida, planta essa dúvida se ela tá vendo, se tá acontecendo ou não tá. E aí, depois que você assiste uma segunda vez e você começa a interpretar todos os sinais, você vê o quanto esse filme é, pra mim, uma grande aula de cinema, assim. Eu acho ele absoluto cinema. Eu acho que ele é realizado com uma maestria em tudo que ele propõe. As atuações, a trilha sonora, a ambientação, a escolha estética, trabalhar esses sentimentos todos, enfim. E Silvana tava falando sobre gostar de filmes sobre maternidade. Eu sou da opinião que toda mãe de crianças neurodivergentes precisam ver o Babadook pelo menos uma vez na vida. Por mais que vai doer, por mais que vai ser muito desconfortável. A gente começa o filme com ela sonhando com o acidente de carro em que o marido dela morre, e depois a gente descobre que nesse acidente, na verdade, ela tava indo parir essa criança. E aí ela acorda com o filho gritando na orelha dela e tal. E obviamente, né, esse luto aí não foi lidado, não foi só assim, vida que segue, né? Porque você tá tendo um filho, você tem que trabalhar, ser mãe solo e o famoso dar conta de tudo, né? E eu gosto muito de filmes que não ficam endeusando a maternidade e as mães como imaculadas, santas da paciência eterna. E ele mostra isso desde o começo, que a Amelia, para todas as pessoas, inclusive para o filho dela, ela tenta ser educada, ela é sorriso no rosto, ela baixa a cabeça, até os momentos que ela começa a ter os primeiros surtos aí, e após os primeiros surtos, ela começa a devolver um pouco de desconforto, né? Mas, primeiro de tudo, ela perde a paciência com essa criança. E, gente, criança também é gente, né? Mãe também é gente. E a gente já falou um pouco sobre isso no episódio de Good Night Mommy, mas o quanto é conflitante você ter todas essas amarras sociais impostas num papel que vem com ser mãe, e aí você ter momentos em que você não gosta do seu próprio filho, de que ela fala 1 milhão de vezes durante o filme que ela só quer dormir, cara. A criança tem 7 anos e ela não dorme. Claro que isso, em questões de saúde mental, que a gente pode falar mais pra frente, isso vai ser um gatilho também, porque o seu corpinho, meu querido ouvinte, quando ele não está dando conta do básico, e o básico é movimento, alimentação e sono, todo o resto vai dar merda. E aqui a merda é gigantesca. E pelo que a gente percebe, há muito tempo ela não dorme. E toda vez que ela tenta dormir, é a criança que interrompe e que grita. E por mais que a coisa desenrola muito,
tu, pra um extremo muito grande ali do segundo ato pro fim, ver essa mulher quebrando é muito palpável, cara. É muito real. E o quanto mulheres num geral, mas principalmente mães, e vou fazer um outro recorte que é mães solo, sem muita rede de apoio e também que estão aí tendo que dar conta de tudo, o quanto esse sofrimento é enorme, cara. Como não surtar mediante a todas essas coisas, né? Então, essa construção do surto dela, eu acho magnífico, assim, porque você vê um primeiro sinal, um outro sinal, e aí, bicho, na hora que o negócio explode, absoluto cinema. Eu gosto também dessa construção, porque é uma coisa que não é do nada, tem todos esses sinais, né? E a Jennifer disse que quando o filme saiu, naquela coisa de primeiras impressões, assim, teve muitas críticas, mulheres, que disseram que, tipo, acharam, não gostaram dessa representação de maternidade, que disseram que nunca uma mãe ia tratar um filho desse jeito. E aí, ok. Aí depois vieram mães, não críticas, mães que assistiram o filme e vieram, tipo, meio que agradecer por ela estar quebrando esse tabu da mãe perfeita. Porque disseram que é aquela coisa, eu quero estrangular esta criança e eu nunca vou estrangular esta criança. Mas eu quero, sabe? Tipo, tem essa, né, esse pensamento, o pensamento intrusivo, que nunca vai acontecer, né? E no filme acontece muita coisa. E é uma representação, gente, calma. Mas é uma representação factível e acho que é um pouco catártica também, sabe? Pra quem passa por isso e não pode, jamais que uma mulher pode falar, puta merda, eu quero dar um tapa nesta criança. Não pode, não pode. Você não pode nunca ter um sentimento ruim, assim, sobre uma outra, que é outra pessoa, sabe? Por mais que seja seu filho e tal, é uma pessoa. E vai ter momentos em que você vai perder a paciência, porque além de ser uma pessoa que depende inteiramente de você, e se não há rede de apoio e se não há pai, que nesse caso nem foi um pai que abandonou, né? Foi um pai que morreu de um jeito mais traumático ainda, porque foi no parto do menino, então, tipo, não tem como ela desassociar essas coisas também, tanto que ela não comemora o aniversário da criança, do Samuel, né, no dia, porque foi o dia que o pai dele morreu. Então, tipo, é um combo, assim, que não tem como, em algum momento, essa mulher não quebrar, sabe? Então, acho que se vê representado, por mais que seja uma representação que pra muitas mulheres será exagerada, porque, eu nunca vou falar pro meu filho, se você tá com fome, por que você não vai comer merda? Mas pode ser que essa frase já tenha passado na cabeça de muitas mulheres, sabe? E ver isso no cinema de uma forma que eu acho muito bem lidada, assim, eu imagino que seja catártico, assim. Seja muito bom ver essa representação. Sim, com certeza. E, assim, concordando, assim, com tudo que vocês falaram até agora, uma das coisas que eu prestei atenção é que logo nas cenas iniciais tem uma cena dele, do menino abraçando a mãe por trás, eles estão deitados na cama, né? E assim, ele abraça ela de uma forma, e aí eu acho que a direção também, mérito dela, ela se utiliza ali de vários planos detalhe pra mostrar que ele agarra ela de uma forma totalmente assim, sabe, invasiva, assim, né? Ele pega, bota o braço assim em volta do pescoço dela, né? Que também, na minha cabeça, assim, faz uma referência a essa coisa de depois dela apertando o pescoço dele, e também dessa coisa sufocante dessa mulher nesse contexto. E assim o filme consegue estabelecer em poucos minutos de tela essa relação, essa maternidade, que é uma maternidade que, vamos combinar, né, gente? Ninguém nasce amando, o filho nasceu por amor. Não é assim que funciona. Nem mesmo as mulheres que querem ter filho. Eu leio bastante relatos, assim, sobre maternidade, muitos trabalhos acadêmicos, né, sobre maternidade. E a gente sabe que não é algo instantâneo, né? Amor de mãe não é algo natural. Isso é uma questão social, construída socialmente. Porque você tem que amar o seu filho. Não necessariamente. E aqui, como a Sil bem disse, a gente vai para um extremo, né? Porque aí a mulher vai acumulando traumas. No dia que o menino nasce, o marido dela, que ela tanto ama, que era o companheiro, enfim, vai embora. Então, ao que está atrelado o nascimento desse filho? Não é a coisas felizes e alegres, né? Há um momento que ela não quer se lembrar. Então, eu acho que é uma coragem muito grande, assim, do filme abordar essas questões todas juntas, sabe? Luto, depressão, maternidade, até mesmo a
questão financeira, né? Porque ela tá envolta de problema. A gente vai, aos poucos, descobrindo o tamanho da merda que tá a vida dela. E aí a gente vai entendendo, assim, as angústias da personagem. Obviamente que a gente tem o monstro como uma metáfora muito nitidamente, né? Muito explícita pra qualquer pessoa, eu acredito, assim, né? Até hoje. As pessoas que eu conversei sobre esse filme. A maioria delas consegue entender, em algum nível, essa metáfora do monstro. Então, pra mim, é um mérito muito grande, de novo, do filme também, fazer com que as pessoas entendam esse subtexto, algum subtexto do filme. E, além disso, trazendo, obviamente, essas questões relacionadas ao corpo feminino, a feminilidade, a maternidade, que pra mim é também, assim, um bálsamo do filme. De novo, assim, não é uma representação que romantiza, muito pelo contrário. A gente vai ver ela em situações, assim, muito extremas, de estresse muito extremo, privação de sono muito extremo. Então, assim, é um filme realmente muito desconfortável por isso, por trazer, eu acho que, muitos temas que são sensíveis, todos dentro de um mesmo contexto, e ainda por cima com essa questão da maternidade, que eu acho que é, de fato, o chamariz, assim, né, de todo o drama envolvendo a narrativa, e que deixa a gente, assim, em muitas cenas, assim, é engraçado, a gente vai assistindo o filme, no momento a gente tá com ódio do menino, aí depois ela começa a fazer umas coisas que você fala, tá, aí eu já acho que se passou um pouco, porque é isso, né, são personagens que estão ali em sofrimento, ambos, né, obviamente que a questão da Amelia é bem mais, é o trauma dela que movimenta, e o que é legal também, porque, ai gente, esse filme, olha, porque brinca com uma coisa que teoricamente é um trauma de criança, que é bicho-papão e de monstros e tudo mais, e transfere isso pro universo do adulto, que é, no caso dela ali, o trauma é o da perda do marido. Então, assim, é um filme que consegue unir várias coisas horríveis no mesmo lugar, na mesma obra, sabe? Eu queria dar uma complementada nessa questão do trauma do marido, que uma coisa que eu acho muito simbólica e perfeita, é um simbolismo perfeito, na minha opinião, que é o porão. O porão, ele é proibido para o Samuel entrar. No porão estão todas as coisas relacionadas a este pai/marido. Então você não pode visitar o porão. Você não pode ter contato com essa fonte de dor, essa fonte de sofrimento que não foi trabalhada. E assim, porão é embaixo da casa, né? E vem essas coisas de a gente reprimir nossos sentimentos, enfim. A gente reprime. Quando a gente fala de repressão, é tipo esse varrer pra baixo do tapete, né? Eu vou engolir. Eu não pode estar na superfície. Eu não posso ter contato direto com isso. Então eu finjo que isso não existe. Eu só vou ignorando. Então esse porão, ele é ótimo nisso, né? Porque daí a gente tem essa primeira quebra que o Samuel de repente tá no porão. E aí ele tá fazendo um show de mágica pra bichinhos de pelúcia e uma foto da mãe e do pai. E aí ele fala, ai, mamãe, papai, essa mágica, não sei o que, nananana. E aí ela fica possessa. Porque, igual a Ceci e a Sil falaram, quando você é criança, geralmente, a pessoa que é sua cuidadora, ela vai servir muito de norte, porque, obviamente, não existe maturidade emocional para quase nada. E aí, o adulto, ele acaba, muitas vezes, tendo que ser um regulador emocional. E aí, assim, a bicha já não tá dando conta do que é dela. Ela vai ter que dar conta da bagagem emocional dessa criança? Melhor não. Então, melhor trancar esse porão. E aí, ela tem um surtinho, né? Quando ele desce e tal. E isso é um arco ponta neste filme que acaba também muito bem. Porque ela tá lá surtada, parece que tá com o demônio no corpo. Na verdade, não é o demônio, né? É o Babadook no corpo. E aí, o Samuel amarra ela no porão. Então, assim, ela surtada está sendo obrigada a lidar com isso sem, assim, tipo, você não vai fugir, cara. Você vai encarar isso aqui. Você tá encarando o monstro, né? Vai ser obrigada a lidar com isso, tal. E, enfim, aí a gente tem todo o ápice aí do terceiro ato. E eu gosto desse fechamento que dá no porão também, que um ano depois, né, quando fica tudo bem, o porão, ele já não é trancado mais. Então, pode-se visitar o porão. O monstro, que é essa personificação
da dor, do luto, etc., ele vive no porão ainda, mas agora tem dias e dias, né? Hoje foi um dia fácil, hoje foi um dia difícil. Então, ela aprende que pra ter uma qualidade de vida ali, você tem que encarar o sofrimento e ele vai estar ali, né? Ele já faz parte da casa, tanto que ela vai alimentá-lo com minhocas, né? Enfim, eu acho bem legal isso. Então, esse filme, usar dessa simbologia pra isso, eu acho que merece aplausos, assim. E complementando essa ideia da Nath, que ela falou da metáfora do porão, em várias cenas a câmera ela vai de baixo pra cima, né? Tem cenas que mostram da terra pra cima. Então, a todo momento, a diretora ela fica reforçando essa ideia do porão como um lugar onde se esconde, né, as emoções, se esconde os traumas e tudo mais. E pra mim, assim, esse encerramento também, ele é muito de acordo com a proposta do filme, porque ele vem justamente pra trazer essa questão de que, poxa, em algum momento a gente vai ter que aprender a lidar com isso, porque é como o Babadook mesmo diz no livro, né, você não pode se livrar do Babadook. Isso nunca pode desaparecer, sabe? Não existe essa de você ganhar desse monstro. Você vai ter que aprender a conviver com ele. E, inclusive, eu vi muitas pessoas criticando esse final. Eu acho que a maior parte das críticas que eu encontrei pessoalmente sobre esse filme estão relacionadas ao final, mas pra mim, um filme que se propõe a discutir tantos subtextos, a construção de personagens de forma tão aprofundada, eu acho que não teria como ser um final diferente, porque eu acho que o final ele traz justamente o que seria esperado, assim, né? A gente tá falando de trauma, como que a gente lida com trauma? Não tem como a gente arrancar da nossa cabeça, acabar com o monstro, matar o monstro, não existe isso. Então, eu entendo o final ser esse e de forma alguma eu acho que isso tira o mérito do filme, né? Eu acho que a gente vai, ao longo da história, se surpreendendo com o decorrer dos acontecimentos. Eu acho que é um filme, de novo, que causa muito medo mesmo, assim, legitimamente falando, eu sinto medo assistindo esse filme, por questões técnicas, por questões da construção mesmo, da aparição do Babadook e tudo mais. E aí, acho que de alguma forma, as expectativas, elas vão pra talvez enxergar um encerramento um pouco mais tradicional. E, na verdade, a gente tem um encerramento que faz muita referência ao que se vinha desenvolvendo acerca da metáfora, né, do sofrimento. Então, eu acho que é um filme de 2014, né, que a gente acho que não tava esperando muito bem. Na época, eu lembro que foi um filme que fez um certo burburinho. E aí, as pessoas que não costumam ver filmes de horror, não, esse filme de horror aqui é... Porque não é só filme de susto, né? As pessoas falam muito isso. Como se... horror elevado. Horror elevado. Enfim, gente, o cinema do horror, ele é social, ele é político desde sempre, tá? Não é porque o filme nitidamente está fazendo uma metáfora com questões de maternidade, que são questões muito sensíveis. E aí, a gente tem outros filmes que fazem isso também muito bem, tá? Mas assim, vamos tá ampliando um pouco mais o nosso repertório, porque também dizer que horror só ficou bom depois de 2014 é complicado, sabe? Fico um pouco irritada com esses comentários. Mas assim, exatamente. A gente precisa conhecer as obras, até porque nada é completamente inovador. A gente tem referências, né? Exato. Então, assim, obviamente, a diretora roteirista ela tem todo o mérito, porque realmente ela constrói um lore, toda uma estética, toda uma história que é completamente envolvente, mas ela se usa de referências de obras tanto quanto importantes, né, da sua época, do seu momento histórico. Então, assim, defendendo o final, é isso que eu queria falar. Gente, na melhor das hipóteses, façam terapia, de preferência, se der, comigo também. Arrasou. É isso. Eu vi que, como a Ceci disse lá no começo, né, é um filme australiano e a Jennifer tava procurando financiamento, né, na época que ela tava planejando fazer. Teve produtoras estadunidenses que ofereceram financiamento desde que ela mudasse o final e que o Babadook morresse no final. E ela falou, não tem como ele morrer no final, sabe? Não é assim que se resolve. Vocês entenderam, assim, o roteiro, sabe? Mas é o clássico final estadunidense, Total. que tem que ter tudo resolvidinho e o mais feliz possível, assim. Mas não faz sentido mesmo, eu gosto muito dessa representação. Assistindo agora, como eu disse, né, eu não lembrava tantos detalhes, assim. O Babadook mesmo, na real, aparece super pouco. Total. Ele demora muito a aparecer pela primeira vez e mesmo depois é, tipo, bem de vez em quando, assim. O que não muda nada, o clima estar pesando o tempo todo, desde antes dele começar a aparecer até a qualquer momento em que esteja rolando alguma coisa que ele mesmo não esteja lá. Mas essa coisa, o cenário, assim, a casa ser escura, né, ser antiga. E no quarto da Amélia,
que tem aquele guarda-roupa e tem um cabide com um casaco e um chapéu. E eu, tipo, gente, guarde isso, por favor. Por que tem que parecer com a pessoa? A qualquer momento. Exato. Mas, e eu gosto muito do jeito que ele se mexe também, né? Como a Nath falou, essa coisa do expressionismo alemão, assim. Mas toda vez que ele se mexe, parece uma coisa meio stop motion, assim. Dá um negócio de ver, sabe? Parece uma barata, e o livro, né? Parece. Ai, as baratas. Meu Deus. Porque Ai, nem fala. lembra as baratas, baratas. Agora, o livro, lindíssimo, 10 de 10. Eu vi, inclusive, que fizeram... Esse livro chegou a ser vendido, mas era, tipo, numerado, assim, né? Era uma edição super limitada e tal. Mas era $80, eu nem achei super caro, assim. Claro que no câmbio sai R$5.000. Mas eu achei que seria muito mais caro, porque ele é lindíssimo. Esses pop-up book, assim, é perfeito. 10 de 10, real. Eu compraria o livro do Babadook. Nossa, sim, Eu por também. favor. Se algum ouvinte tiver pra vender ou quiser fazer doação. Não, eu imagino que agora deve se achar, tipo, num eBay, assim, mas nesse esquema de leilão, né? Uma coisa muitíssimo mais cara do que foi nesse lançamento aí. Falando de cenas babados, eu gosto dessa questão da roupa, porque, obviamente, tudo remete ao marido, né? Então é a roupa que ele tava usando, toda vez que ela sonha com ele, ou ela tem visões dele, tem pesadelos, ele tá usando esse terno, né? Ele só não tá usando chapéu, porque o chapéu é do Babadook do livro. Mas a roupa... Mas tem uma cena que sempre aparece recorte, assim, no Instagram, nas redes por aí, e que eu acho ela muito babado, kkkk, que é, ela tá no aniversário da sobrinha, porque esse ano eles vão fazer separados, então a gente tem aí esse histórico de que ele sempre comemorava junto numa festa só com essa prima, e aí a irmã dela fala assim, ai meu anjo, esse ano minha filha não quer, vamos fazer festa separada, ela quer fazer a festa sozinha de princesa, e princesa é coisa de garota, e aí ela dá essa desculpinha esfarrapada, enfim. E aí ela tá no aniversário, obviamente todo lugar desgraça acontece, e é onde ela tem o primeiro surto. É a primeira vez que ela tá tentando manter um sorriso no rosto e a educação, aí tem um monte de white people problems acontecendo com as outras mães, assim, a gente vê que, são mães de uma classe social diferente, etc. E aí uma delas fala, que um dos grandes perrengues, um dos grandes problemas que ela tá passando é que ela não conseguiu, por sei lá o que, ir na academia. E aí a Amelia fala assim, nossa, que tragédia não ir na academia, né? A bicha, o filho dela acabou de ser expulso da escola, ela acabou de perder o emprego, não tem quem... Então assim, né? E aí ela tem esse surto aí, todo mundo fica super desconfortável, vai embora. E aí tem uma hora que o filho dela surta com a prima, porque a prima tá falando assim, você não tem pai, você não tem pai. E ele, eu tenho, ele só tá no caixão, ele tá no cemitério. Coitadinho, velho. Tadinho. Ai, e aí, criança também pode ser cruel, viu, gente? A gente sabe muito bem quem nunca passou um bullyzinho, seja lá por quê, né? E aí esse menino empurra ela cai. Yes. E não parece nem um empurrão tão proposital, assim, mas enfim, né? O bichinho tentou e aí veio o surtinho, empurrou, a menina quebra o nariz, sei lá. Beleza. E aí, a Amelia senta com a irmã dela depois desse acontecido e a irmã dela tá puta da cara. Não, isso é depois, né? Na verdade, ela é expulsa, mas enfim. Mas ela já tá puta da cara porque ela surtou com as outras mães, que são amigas, né? A irmã dela pega e fala assim, eu não suporto o seu filho. E aí a Amelia fala assim, como que você tem coragem de dizer uma coisa dessa? E ela fala assim, e eu sei que você também não. E aí bate, né? Porque é isso, vão ter momentos que você não vai gostar da criança que você está criando, porque por mais que o mundo, socialmente falando, diz que você tem que controlar o seu filho a qualquer custo, não é porque ele nasceu de você que ele vai suprir
suprir as suas expectativas. E tá tudo bem criar expectativa, porque a gente só não cria expectativa quando a gente tá morto no caixão igual o pai dessa criança. Mas criar expectativa de como eu gostaria que meu filho fosse, etc. E aí faz até um gancho na próxima cena, que ela tá no carro indo embora e ele tá surtado. E ela começa a falar assim, por que você não pode ser normal? E aí ele convulsiona, né? Gritando pro Babadook sair do carro, enfim. Então, eu gosto dessa cena que tem esse tapa na cara, assim, dela falando, você também não suporta o seu filho. Porque, igual as meninas estavam falando, é meio que proibido socialmente você admitir, né? Onde já se viu que péssima mãe é você? E ao mesmo tempo é isso, né? Esse filho, como ele é um ser humano, seres humanos são um grande ponto de interrogação que você não vai controlar. Você tá criando, você tá fazendo o seu melhor, você tá fazendo das tripas coração pra essa criança ter qualidade de vida, etc. Mas esse ser humaninho também é um ser individual. Ele não vai só repetir igual o papagaio o que você está ensinando, enfim. Acho que a gente... Aí é que eu queria fazer um outro adendo, 24 horas de podcast, que é dessa questão da neurodivergência, porque não está, entre muitas aspas, explícito dando um nome a um diagnóstico, né? Muitos críticos falam do autismo, enfim, mas ela dá várias dicas ao longo, né? Porque fala que, além dela pedir pra ele ser normal nesse momento, ele tem esses hiperfocos, assim. Gente, parem de falar hiperfoco só porque vocês gostam das coisas, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vocês não têm diagnóstico de TikTok, não. Vamos baixar essa bola. Mas enfim, então ele tem essa obsessão por coisas específicas, pela mágica primeiro, que ele gosta muito, e depois por essa questão do Babadook. E aí, uma criança estar fora da curva, ele se comporta diferente em ambiente escolar, se comporta diferente com a família, se comporta diferente em casa. Ela fala em outros momentos também, acho que não lembro se é na entrevista com o serviço social ou na própria escola. É na própria escola, né? Que a escola fala assim, a gente vai ter que ter um tutor que vai ficar 24 horas com ele dentro da escola. E ela fala que não quer, porque ele já não se sente pertencente. Ele já não sente que faz parte ali, já não tem esse... Ele sabe que é diferente, né? E ele sofre as consequências dessa diferença, que ele fala, a professora me odeia, a outra criança me odeia. Então, isso vai refletir nessa mãe, né? Porra, você... É como se você não estivesse dando conta, já botou o filho no mundo e aí você não vai dar conta dele seguir essa norma, né? Então, eu acho isso uma questão muito complicada. Claro, maternidade não vai ser fácil, independente do tipo de filho que você vai ter, tá? Pode ser o filho mais submisso do mundo. Ainda assim, vai ser difícil criar uma criança. Mas botar isso também, porque, cara, eu sempre lembro de um vídeo do Instagram que é são 2 vídeos, ou 2 em 1, eu acho. Uma mãe fala assim, eu vou contar quantas vezes eu ouço a palavra mamãe num dia. E aí, a bichinha ouve, sei lá, mais de 200 vezes em um dia. Ela começa a contar, sei lá, 8 horas da manhã para 8 horas da noite. 200 vezes. E aí tem uma outra que ela fala assim, toda vez que eu ouvir a palavra mamãe, eu vou fazer um agachamento pra eu ter exercício físico no meu dia. E aí ela filma esse dia inteiro e tal. E aqui a gente tem isso. Essa criança tá gritando, chamando essa mãe o tempo todo. A bichinha tá tentando dormir, ele grita. A bichinha tá tentando se masturbar, ele pula na cama. A bichinha tá tentando... Então, isso é muito pesado, né? E por isso que eu acho que todas as mães devem assistir, porque, cara, você vai ter sentimentos conflitantes. E eu acho ótimo que aqui exagera. Porque às vezes a gente sente isso, né? Às vezes o filho só tá falando, mãe, eu tô com fome. E você tá tão na beirola de... puta que pariu, não aguento mais, que vira uma gota d'água. Então, eu acho isso fantástico. Eu acho bem legal eles colocarem, a Jennifer, né, colocar essa questão da neurodivergência, porque mostra muito bem no filme como ninguém está preparado para lidar, não é a melhor palavra, mas vamos, por falta de palavra melhor, lidar com uma criança neurodivergente, e isso falando não da mãe apenas, da mãe também, porque que mãe tem algum apoio para
quando tem um filho neurodivergente. Mas esse negócio da escola, vão ter que pôr um monitor, ele vai ficar separado das outras crianças. Pô, bacana, que legal. E aí, como que ele desenvolve habilidades sociais separado de outras crianças? Vai a tia, fala que não suporta o menino. Ok, mas é isso então? É o filho da minha irmã, mas foda-se. Não gosto, não vou ficar, não vou. Vou fazer o mínimo aqui, que é, sei lá, fazer a festa de aniversário da filha dela junto com a dele. Então, quem mais tá preparada é a velhinha da casa do lado, sabe? Que super acolhe ele, assim. Ela até faz alguns comentários, às vezes, né, que mostram um acolhimento, assim, um entendimento daquela criança. Mas você vê pra qualquer lado que você olha, assim, não existe preparo. E até um conhecido meu uma vez falou, mas a sociedade, a maioria das pessoas, a gente tava falando de pessoas PCD, assim, acho que no caso era especificamente de pessoas com cegueira, assim, pessoas cegas. Mas a maioria da sociedade não tem esse problema. Então, a maioria não tem que se adaptar à minoria. E eu, tipo, não, sabe? Coloque a mãozinha na consciência. Primeiro que muitas coisas... Capacitista. Primeiro que muitas coisas sequer são diagnosticadas, sabe? As pessoas, às vezes, são só vistas, assim, como, sei lá, eu não suporto este fulano aqui. E não se dá um passinho além pra entender o que define essa pessoa, sabe? Como que ela é, por que ela é e... Enfim, não tem acolhimento, não tem adaptação. Porque é isso, não, essa galera é minoria, pra que eu vou mudar alguma coisa assim? Eles que têm que ficar separados mesmo do resto da sociedade, sabe? Eu gosto que esse assunto esteja no filme também. Acho bem... Faz uma boa parte, assim, com o conjunto. É assim, eu até, da segunda vez que eu vi, eu assisti com o Igor, e o Igor teve essa percepção de que o garotinho talvez pudesse ser neurodivergente. A minha leitura não foi muito por esse lado, apesar de que eu acho que as questões que trazem, que o comportamento do Samuel suscitam, também seriam as mesmas questões que uma criança neurodivergente suscitaria, né? A questão da escola, a falta de compreensão. Mas eu fui muito pro lado de que a criança, ele era daquele jeito que você vê, todo momento ele tá tentando chamar a atenção dela de alguma forma. Na minha cabeça, era, obviamente, uma criança agindo de uma forma inesperada socialmente, tipo, a sociedade espera que uma criança da faixa etária dele não fique perturbando a mãe 24 horas por dia, porque ele já tem, sei lá, 7 anos, né? Mas eu interpretei muito pelo lado de que, por todo o contexto dele com a mãe, dele perceber que a mãe tem muita dificuldade de amá-lo, da questão do pai ter morrido no dia do aniversário dele, a minha interpretação foi mais pra esse lado de que ele é dessa maneira porque, na verdade, ele tá a todo momento querendo chamar atenção mesmo, assim. Então, na minha cabeça, o comportamento dele faz muito sentido se a gente for parar pra pensar da falta que ele sente mesmo. Porque, assim, a gente vê que a mãe dele tem um afeto por ele, mas são sentimentos muito conflitantes. Então, como que uma criança lida com isso, assim? Fiquei pensando mesmo. Pô, ele sabe que a situação da mãe não tá legal, que ele vai ser expulso da escola e aí vai dar algum problema, que o pai morreu, ele não tem festa de aniversário. Então, assim, eu não sei, né? Eu fiquei pensando muito, assim, como que deve ser insuportável pra essa criança essa vida, assim. Então, enfim, eu acho que esse subtexto da morte do pai é algo que pode realmente traumatizá-lo a esse ponto, sabe? Dele ser uma criança, obviamente, diferente das outras, né? Que é o que ela fala, você é diferente dos outros. De fato, porque o que aconteceu com ele, muito difícil, muito traumático, e não é algo que se vê, né? Assim, pelo menos é muito trágico. Total. E ele também, ele é uma criança muito esperta, inclusive, né? É, muito inteligente. A gente vê que tem momentos que essa criança precisa ser regulador emocional da mãe. Porque ele fala várias vezes pra ela, ai, mamãe, eu te amo, eu sei que você me ama também. Ai, não deixa o Babadook tomar conta. Ai, se o monstro vir, eu vou te proteger, eu vou lutar contra o monstro, eu vou matar o monstro por você, porque eu te amo. Então, ele também fica lembrando ela de que, não, meio que vai ficar tudo bem, mas do jeitinho dele. E assim, gente, criança vai correr, vai quebrar coisa, vai gritar, vai tacar a bola, quebrar o vidro e cair pedaço de vidro no seu leite. Vai acontecer várias coisas, porque é criança, cara. A criança explora e experiencia
via o mundo de uma maneira diferente de adulto. E é isso onde muita gente erra, porque você, como adulto, espera que essa criança haja como um adulto. Seja educado, sente de perninha cruzada, nanana. Caralho, a criança quer sentar no chão, comer terra, botar minhoca na boca. Porque ela é criança. Tem que deixar a criança experienciar o mundo. Não tô falando de negligenciar e tudo pode, mas tem que deixar, permitir a criança ser criança. E tem momentos que essa criança de 7 anos tá precisando regular a mãe, porque ele sabe quando ela tá sonâmbula, ele sabe quando ela tá passando da hora de dormir, porque ela tá depressiva, tá dopada e ela precisa ir trabalhar. Ele acorda ela, mamãe, já passou das 9 e ela precisa trabalhar, e ele precisa ir pra escola. E também, além disso, eu acho que o que mais ilustra é essa esperteza dele de que ele sente essa rejeição da mãe, ele também sente o amor dela, ele também sente o luto que ela tá passando, então ele tem essa percepção. E eu gosto muito quando isso é ilustrado, quando ele finge que tá tomando remédio, porque ela leva ele no médico por causa dessa convulsão que ele tem de alto nível de ansiedade, e ela assim, pelo amor de Deus, me dá alguma coisa pra fazer esse menino dormir, porque se ele não dormir, eu também não durmo. Depois a gente descobre que o problema também não é essa criança estar acordada, que o problema tá muito parte com ela, né? Mesmo ele dopado, ela continua sem dormir também. Ela fica naquela linha entre, caralho, eu tô morrendo de sono, mas fica acordada. Enfim. E aí ele começa a tomar esse remédio pra dormir, e ela, não, filho, vai ser bom pra você dormir. A gente sabe que não é pra ele, né? Que é pra ela, enfim. E aí ele começa a passar mal. Mãe, eu vou vomitar. Mãe, eu tô muito mal. E as crianças ficam dopadas num nível que ele dorme o dia inteiro. E ela assim, não, você não pode dormir o dia inteiro, você tem que dormir à noite. E aí fica essa luta e tal. E aí ele começa a fingir que tá tomando o remédio. E aí ele guarda o remédio, ele finge que coloca na boca, guarda o remédio pra parar de passar mal, pra ele poder dar conta de ser um ser humaninho. Então assim, ele tem essas percepções, tal. O fato dele amarrar a mãe, eu acho muito legal, né? E o como ele lida com essa questão do Babadook. Então, igual vocês estavam falando no começo, parece pelo amor de Deus, esquece esse bicho. Só que o Babadook, ele é um livro sobre luto. E é engraçado, para não dizer muito pontual, que ele escolha este livro, né? É ele que escolhe o livro. E ela fala assim, ai, vamos ler outro. Mais uma vez fugindo de lidar com isso. E ele, não, você falou que eu podia escolher e eu vou escolher o Babadook. Também é uma maneira dele tá trazendo esse... Vamos lidar com... Porque ele fala, naturalmente, é muito bonitinho. Apesar de ser incômodo, porque as pessoas não sabem lidar. Mas é ótimo que uma criança possa falar assim, não, eu tenho pai, o meu pai morreu. Então, assim, esse menino tá muito mais em contato com esse luto do que a mãe. Porque ele fala naturalmente, não, meu pai tá... morto, meu pai tá lá no cemitério, eu tenho pai, ele tá lá, então pra ele tá tudo bem falar sobre isso, é pra ela que não tá, é pra sociedade que não tá. Então eu gosto de que mostra a esperteza dessa criança, porque ele não é só um garoto bobinho surtado que fica gritando o tempo todo, né? Ele também tá na linha de frente desse luto, que foi personificado e que, é engraçado para não dizer pontual de novo, acaba entrando nela. É o monstro que vai possuir e ela fica monstruosa, etc. E não é um monstro de fora que vai matar essa criança, que vai possuir essa criança, enfim. Então, cara, esse filme é inteligentíssimo. Jennifer Kent, você é absolutamente tudo, diva. Eu te amo. Amamos. Amamos demais. E eu queria pegar esse gancho da Nath sobre a construção do Samuel, né? Como que... Assim, gente, crianças em filme de terror, né? Eu acho que ele é uma das crianças que eu mais gosto de ver em tela em filmes de terror. Porque, ao mesmo tempo que ele me irrita profundamente, eu consigo sentir uma empatia enorme por ele. Porque ele é muito inteligente. E, assim, ele tem uma personalidade. Ele é um garoto com muita personalidade. E isso é muito legal. Tem muitas cenas, né? Como a Nath estava falando. Dele falando com muita naturalidade sobre a morte do pai. E que é muito legal isso, assim. Eu acho que o Noah, né? Que é o autor que eu pesquisei até pra ver o que mais ele tinha feito. Mas não achei nada muito substancioso, assim, né? Ele tá muito bem, assim. Eu acho que quando é criancinha, quando os atores são criancinha, eles têm já um crédito muito grande, né? Porque eu já acho criança atuando fofinho.
pouquinho. Mas aqui eu acho que ele tá muito bem. Na cena onde ele tem uma convulsão, eu fiquei genuinamente assustada, assim, da primeira vez que eu vi e tal. Eu acho que ele faz caras e bocas e ele tem uma coisa com o olhar, assim, que é bem interessante. Ele reage muito bem quando ele tem que reagir, quando ele tem que fugir. Então eu gosto bastante da presença do Noah aqui. Acho que ele compõe muito bem esse personagem, assim, como essa criança que é diferente, né, mas muito esperta e que tá tentando trazer essa mãe de volta, né, como a Nath muito bem disse, muito melhor do que eu. A nossa psicóloga, a nossa consultora para questões psicológicas. Mas, assim, eu gostei muito, de novo, né, dessa segunda vez que eu vi dele. E eu acho que faz realmente muita diferença, assim, ter um bom ator mirim, assim, num filme como esse. Tem uma carga dramática muito grande, né? Ele é ótimo. Nossa, eu fico com uma dó quando ele leva a bronca e ele faz uma carinha tão devastada, assim, sabe? Eu fico com muita dó. Um tadinho. Pois. Uma coisa que eu gosto muito desse filme também, que é do aspecto técnico, é que eu acho que o som, a utilização do som é muito boa aqui. E aí tem uma coisa, né? Porque é um filme muito atmosférico, como a gente tava falando no início. A questão da estética da casa, ela vai ficando cada vez mais escura e tudo mais. E eu acho que o som vai ajudando muito nisso. Tem momentos que é quase imperceptível. E tem outros que, tipo assim, começa um barulhinho no fundo e aí a personagem, tipo, para e olha pro lugar e para o barulhinho. Sabe assim? Eu acho essa inserção muito legal. E principalmente nas cenas das aparições do Babadook, isso ajuda a construir, né, a tensão e tal. E aí, junto com essa coisa de construir tensão, o filme tem alguns jumpscares, mas eles não são, tipo, à torta e à direita. Não aparecem despropositalmente na tela. É muito pontual, é muito bem inserido. Então, aqui funciona muito bem. Nessa época, a gente sabe que tem uma leva aí de filmes que usam o abuso de jumpscare de uma forma, assim, descontrolada. 2014, por aí. Então, tem uns filmes nessa época que é bem essa vibe mesmo, né? Até hoje em dia a gente tem muitos lançamentos, assim, principalmente em horror sobrenatural, que é onde você tem esse recurso usado de uma forma sem propósito. E aqui eu acho que é um bom uso, sabe? Às vezes um bom clichê, em algumas cenas funciona. Então, eu acho que uma das coisas que ajuda também é o som, assim, né? A isso ficar mais evidente. Total. Eu só queria fazer um comentário rápido, que é S. Davis, que interpreta a Amelia, é ótima, cara. A bichinha entregou tudo, carregou o filme na verdade, não carregou o filme nas costas, porque ela e o Noah estão ali, pau a pau de atuação. Ela, quando surta, quando ela vira essa mãe monstruosa, essa mãe ruim, que xinga, que manda ele comer merda. Gente, e aí, logo em seguida, vem a culpa. Ela, puta que pariu, desculpa. Então, toda essa nuance de comportamento e dela expressar esses sentimentos, eu acho ela ótima, porque tem uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que não é todo mundo que consegue, né? É difícil a gente também às vezes perceber, mas aqui eu acho meio óbvio, e é bom que seja óbvio na real, é que tanto ela quanto ele atuam com o corpo inteiro, cara. O corpo inteiro pra mostrar aquilo que precisa ser dito por linguagem corporal, etc. Então, eu só queria falar que todo esse rush final desse surto dela amarrada, do Babadook entrando, do tem que ter vômito. Todo episódio eu vou ficar falando do quanto sempre precisa ter foco no vômito, enfim. Mas enfim, o meu ponto é ótima. S. Davis está de parabéns na atuação. Eles estão ótimos mesmo. Nossa. Excelentes. Gente, bora passar pros nossos sabores e sabores. Bora. Cara, são tantos sabores nesse filme que fica até difícil de escolher. Mas eu acho que o fato do filme fazer isso tudo que a gente disse em 1h30, incríveis 1h30. Pra mim é um filme que tem um dos maiores índices de eficiência do cinema de horror, porque assim, é uma coisa incrível. Eu acho que eu vou colocar como o meu principal sabor a eficiência do filme, assim, de desenvolver esse tanto de assunto, e tem muito mais que a gente não falou, que não tem como dar conta de tudo, nesse curto espaço de tempo, de uma forma tão aprofundada assim. Como a gente não mencionou isso, eu acho que
que isso é um sabor muito relevante, assim, um mérito muito grande da diretora. Eu acho que tem uma fala do Samuel que resume muito sobre o que esse filme é, quando a gente fala de luto, que é, na hora que ela tá surtada, que ela esfaqueia ele é ótimo, né? Ela bota faca nele, assim. Não, ele esfaqueia ela, enfim, ela tá surtada, tem uma faca no meio dessa história. E aí, ele fala assim, eu sei que você não me ama porque o Babadook não deixa, mas eu te amo e eu sempre vou te amar. Aí que ela precisa dar conta de que ela precisa colocar o Babadook pra fora, e ele fala, eu não quero que você vá embora. O Babadook tem que sair de você, eu não quero que você vá embora, que seja só o Babadook tomando conta, né? Então eu acho que essa cena, que é uma fala muito rápida, resume muito bem o filme todo, porque esse filme inteiro, pra mim, ele é um sabor, e fazer um pequeno bônus, que é a vizinha que vem conferir ela, e porque a vizinha fala assim também, eu sei que essa época é muito difícil pra você, se você precisar de ajuda, eu tô aqui. Então, aparentemente, o surto não é novidade. Há 7 anos isso acontece. Então, eu também gosto de que tem um suportezinho ali, ela talvez não aceite, talvez não enxergue, mas essa vizinha, por menor que seja o papel dela, eu acho um saborzinho também. Eu acho muito difícil escolher também, mas vou falar uma que a gente não comentou. Que é, tipo, tem os assistentes sociais, né? Eu acho que são aqueles 2 que chegam na casa, né? E a casa tá uma zona. Enfim, dá tudo errado, como era de se esperar. Mas aí no final, quando já tá tudo assim resolvido, tem outra cena com os assistentes. E aí, eles fazem perguntas e o menino responde, tipo, sincerão, assim, falando umas barbaridades. Sim, eu quebrei o nariz da minha prima em 2 lugares. E a mãe, tipo, não, é isso mesmo. Eu gosto dessa... Tipo, eu acho que isso é um grande símbolo de como as coisas evoluíram, sabe? Assim, nesse ponto do filme. Então, gosto muito de assistir, fico feliz por eles. A única coisa é que nessa cena também, a moça que é assistente social fala, tá tendo uma festa hoje? Tem uma faixa, assim, gigantesca, escrito Happy Birthday. Pois é, atrás deles. Se ela não tivesse notado até então. Mas beleza, mas fora isso, eu gosto, me divirto. Pelo menos nesse ponto, me divirto. Agora, então, bora pros dissabores, Ceci. Eu vou citar uma coisa que eu já disse, que é a morte do cachorro. Pra mim, eu vou pagar de Silvana agora, eu vou falar. Gente, pra quê? Vamos. Pra quê? Só tenho isso a dizer, pra quê? Realmente, eu acho que é uma cena muito cruel. Dessa vez, eu fiquei muito assustada. Eu confesso a vocês, eu não me lembrava que o cachorro morria daquele jeito. E aí, enfim, eu acho que eu citaria a morte do cachorro. E teve um negócio também, que é o personagem do colega da Amelia de trabalho, que tá claramente cantando ela e tal. E ele simplesmente some, né? Eu não sei, eu fiquei com uma sensação meio de que ele não foi muito bem aproveitado, sabe? Enfim, nem botaram ele pra fazer uma coisa muito relevante, assim. Ele descobre que ela tava mentindo sobre o menino estar doente, mas ele não faz nada com essa informação, assim, né? Achei meio blé. Total largado, pobrezinho. Vou ser obrigada a dividir neurônio. Eu, como mãe de pet, de pequeno porte, ver ela quebrando o pescoço do cachorro como se fosse nada, não achei necessário. Ela já tava surtada, já dava pra saber, não precisava. E a mesma coisa, eu acho que esse amigo que poderia ser uma ferramenta em potencial, inclusive pra lidar com esse luto, pra movimentar coisas na narrativa, esquecido no churrasco, mas assim, vou perdoar. Eu vou ter que acompanhar vocês, gente. O cachorro é isso. O livro já tinha dado a dica, né? De que seria exatamente isso que aconteceu. E, tipo, se as coisas não tivessem se resolvido, provavelmente mais daquilo ia acontecer, né? O menino também ia ter esse destino, assim. Mas mesmo assim, acho que não precisava ser tão pesado. Assim, gente, eu sempre reclamo de bicho que morre em filme, mas eu entendo que também são coisas que acontecem na vida. A gente tá falando de filme de terror, mas tem alguns que são mais pesados que outros, assim. Acho que esse foi um. Esse foi triste, né? Tá doido? Exato, tadinho, tão bonitinho. E também fiquei chateada com o mocinho do trabalho, assim. Desapareceu, né? Mas
acontece. Então vamos de notas, Ceci. Eu lembro que, pra mim, ele, na época que eu assisti, foi um dos melhores, assim, do ano. Acho que pra mim tinha sido o melhor do ano, não lembro. E aí hoje eu vou ficar com 4,5. Nath, você. Eu dou 4,5 e um coraçãozinho de favorito. Babadook é um marco pro cinema de horror, principalmente por ele ser dirigido por uma mulher. Eu vou de 4,5 também. Ó. Acho que é bom, gente. Falamos tão bem, né? Nem tem como. Não tem como. Fugir dessa nota. Tivemos os mesmos dissabores, porque foi tão difícil de achar. Então bora pra nossa rodada de indicações de hoje. Ceci, o que você tem pra gente? A gente poderia aqui indicar uma lista enorme, né? Bebê de Rosemary, Hereditário, e assim vai. Porque é realmente um tema amplamente explorado, tanto a questão da maternidade, a questão do luto também. E aí eu vou indicar um filme que eu assisti mais ou menos na mesma época, foi em 2013, né? Que foi um filme que realmente me marcou muito. Eu acho que tem alguma proximidade temática, que é o Óculos. Porque ele também traz uma questão de trauma familiar, né? A gente acompanha a história de 2 irmãos e tal. E aí, eles são meio que assombrados por um espelho, né? Enfim. E aí é um filme de horror sobrenatural, também tem uma subtrama, um subtexto dramático envolvendo a família. E eu lembro de ter, assim, de ter gostado do filme. E por ser próximo ali, né? Mais ou menos da mesma época, a minha indicação vai ser essa, além, é claro, do Bebê de Rosemary, que eu acho que é um clássico que, quando a gente vai falar sobre representação de maternidade, eu acho que o Polanski é um filho da puta, gente, vamos ser sinceros. Morte ao Polanski. Mas assim, morte ao Polanski, mas o que fazer, né, com esse filme? Então, assim, complicado. Eu queria só aproveitar para fazer um comentário que Óculos é do Mike Flanagan, né, que é um reizinho. Gosto muito das coisas que ele faz. Beijo. Gostaria que ele voltasse a fazer originais, porque tem vários filmes dessa época, assim, dele que são muito bons. E ele tem feito filmes que são, sim, muito bons. Tá fazendo até um Exorcista novo agora, né, seja o que Deus quiser. Mas nada original, sabe? Ou é sequência, ou é adaptação, os caralho a 4, enfim. Filmes, séries, né? Só queria deixar aqui minha saudade, torcendo daqui pra que ele em algum momento volte a fazer filmes próprios. Mas é isso, Nath, você. Eu queria indicar 2 filmes que têm pontos diferentes sobre maternidade. O primeiro deles é O Exorcista. O Exorcista também é um marco para o cinema de terror. E, para além de um filme de possessão, ele também é sobre o terror é ser uma mãe solo, sem rede de apoio, etc, etc. Então, pelo lado da maternidade e do ponto de vista da mãe, é um filme muito babado. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso no meu Instagram pessoal, na categoria O Terror, na Verdade, Essa Mulher, pra vocês conferirem. E o outro que eu queria indicar é The Lodge, o Chalé, que também é dirigido por uma mulher, a Verônica Franz. E, na verdade, aqui nós não estamos falando de uma maternidade, entre aspas, própria, mas sim do filho dos outros. Então, é uma mulher aí que vai se relacionar com um cara que perdeu a esposa, ele tem 2 filhos, e nesse relacionamento, em algum momento, eles vão para um chalé e coisas acontecem. Então, é sobre lidar com o filho dos outros. E gosto muito. Terror, na verdade, são os filhos dos outros. Eu imagino que deve ser. Deve ser mesmo. Muito bem. Gente, eu tenho uma indicação. É um filme de 2023 chamado Birth, Rebirth. Amo! Rebirth. Amo, Querido, amo, né? amo. Vi que em português ele tá como renascer e o re tá entre parênteses, assim. É sobre uma mãe, também solo, que ela tem uma filhinha, né, sei lá, de uns 5 anos, assim, e a filhinha morre tragicamente, e ao mesmo tempo, no hospital onde esta mãe trabalha, se não me engano, como enfermeira, tem uma outra moça que é técnica do necrotério e que tá fazendo experiências de reviver corpos. Então, o caminho das duas se encontram, dá pra se esperar pra onde vai, mas eu acho um filme muito
muito triste. É uma versão, rola uma inspiração em Frankenstein também, né? Mas acho que o que mais me pega nele é que a primeira cena, assim, é de uma mulher indo em trabalho de parto, assim, no hospital. E tá dando algo errado ali, né? E os médicos estão lá, aquela correria, aquela coisa doida, não sei o que, e alguém fala pra ela, não sei se foi o médico, uma enfermeira, não me lembro, mas fala, tipo, não se preocupe, vai ficar tudo bem com o seu bebê. E ela fala, mas e eu? E eu desabo de chorar já nessa parte, porque... O babado é forte. Acho que é algo que nunca ninguém lembra, né? E depois vai voltar esse assunto, tipo, essa mulher nem é uma das protagonistas do filme, mas ela vai voltar no filme de alguma forma depois, então... eu adoro esse filme. Inclusive é dirigido por mulher, pode entrar na nossa listinha para um episódio futuro, quem sabe? Então é isso, gente. Acho que foi uma discussão muito rica hoje. Eu amo! Eu posso falar uma coisa que eu vi, mas eu não tive... A jornalista, né? Sem apurar direito os fatos. Não foi fonte primária, mas que eu vi, assim, por cima, em alguns sites e portais de notícia, que a nossa querida Jennifer estava pra sair do seu hiatus aí de anos e parece que ela está produzindo um filme aí nesse ano de 2026 que disseram, que eu tava vendo, que seria uma adaptação do Ladrão da Eternidade, né? Do romance do Clive Barker. Aí eu não sei. Nossa, seria incrível, hein? Aí fica aí, né? Nosso radar, se soubermos de mais notícias, se os ouvintes tiverem mais notícias sobre esta fofoca, mande mensagem pra nós. Nos informem. Nós adoraríamos falar aqui um próximo filme da nossa querida Jennifer Kent. Seria incrível. Manda mais, Fica Jennifer. torcida. Manda mais que tá pouco. Mulher é sempre isso, né, gente? A gente vai ver, quero assistir a filmografia inteira desta mulher. Tem 3 filmes. E 2 você não acha lugar nenhum. Exato. As pobres têm dificuldade, tadinha, de pouco incentivo dá nisso. Ai, que triste. Mas é isso, gente. Então bora de recadinhos? Bora. Bom, se você chegou até aqui e você gosta de ouvir o Rainhas do Grito, é ali, ó, fielmente está com a gente todos os episódios. Considere ser um apoiador. A gente tá lá no apoia.se/Rainhas do Grito. Nós temos várias faixas de apoio com recompensas para cada faixa. Começa com R$5, como Silvana disse, que é o valor de um cafezinho, talvez menos que um cafezinho. Em algumas cidades aqui no Espírito Santo tá caro o café, então menos do que um cafezinho. E você vai ter acesso aí a várias recompensas, como episódios extras, onde a gente traz filmes, séries, enfim, lançamentos do universo do horror, né? Não só filmes dirigidos por mulheres. Você também, que está aqui, ouvinte, tá no final desse episódio, siga a gente no Instagram, @Rainhas do Grito Cast. A gente tá produzindo conteúdo sobre o universo do horror, trazendo lista, falando sobre curiosidades de produção, novidades pro ano. Enfim, siga a gente lá, que a gente sempre tá movimentando as nossas redes, dando informes inclusive sobre a nossa live mensal, que acontece toda última quinta-feira do mês. A gente sempre divulga com antecedência o tema, qual que vai ser o convidado, e aí você consegue se programar pra estar assistindo com a gente, pra estar participando com a gente dessa live. A gente também tá no YouTube, lá a gente também produz vídeos um pouco mais longos sobre o universo do horror, então fica de olho lá que a gente sempre tá movimentando e queremos movimentar cada vez mais. Lembrando pra você que está localizado em São Paulo, SP, nós, em parceria com a livraria Poison Books, temos um clube de leitura focado em terror. E aí a gente divulga a lista de leitura do semestre. Os encontros acontecem presencialmente e gratuitamente, direto na Poison Books, que é perto do metrô Carrão, todo o último domingo do mês. E a gente sempre escolhe livros menores que 300 páginas para dar tempo de todo mundo ler, porque a gente é proletariado também, né? Então, venha adquirir esse hábito que é ótimo para sua saúde mental. Se der, vem fazer uma terapia também, né? Porque vocês estão vendo que às vezes ajuda, né? Às vezes não, ajuda sim. E também, como falamos, nossas redes sociais e outros lugares são importantes e, infelizmente, a gente precisa alimentar o algoritmo e qualquer like, comentário ajuda, mas estudos dizem que se você compartilhar coisas no seu stories, a gente tem um alcance maior aí de poder chegar em quem
alguém possa, assim como você, gostar do nosso conteúdo. Então, considere compartilhar o nosso episódio no seu stories, considere compartilhar um videozinho, uma postagem direto no seu stories, não custa nada e você ajuda a gente. Apoie as mulheres locais. Falando de terror, conto com vocês. Eu só queria dizer um sonho que eu tenho, gente, que às vezes as pessoas vêm perguntar se o Clube do Livro não pode... Se a gente não tem intenção de fazer edições, tipo, online, né? Porque são pessoas de longe e tal. Meu sonho é que comecem a aparecer pessoas de várias partes do país falando: ai, existe esse clube lá em São Paulo, Rainhas do Grito, Poison Books, como não posso ir? Comecei o meu próprio aqui na minha cidade. Eu queria muito ouvir isso em todos os cantos do país. Sou a favor. Inclusive, se vocês quiserem ajuda pra montar o seu próprio clube de leitura, vem falar com a gente que a gente faz um bem bolado aí, estamos disponíveis. Então, Total. Fica aí a dica. Então é isso, pessoal. Obrigada, amigas, por mais essa gravação. Obrigada, ouvintes, por estarem aqui com a gente. Falem conosco nas nossas redes sociais, no Spotify, no e-mail, onde vocês quiserem. É isso por hoje. Até a próxima. Até tirem seus babaduques do armário, hein? Por favor, vamos alimentá-lo. O B do LGBT é de babaduque. Ai, finalmente a visibilidade. Veio aí.